Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Aqui quem fala é o Samuel, instrutor de filosofia do CPV da UEL. E bom, pessoal, vamos para mais uma aula. E a partir da aula de hoje, a gente vai estar mudando um pouquinho o ramo da filosofia que a gente vinha estudando. Como eu com o professor Noé explicamos na primeira aula, essa divisão que a gente faz é muito mais uma divisão pedagógica para que a gente consiga englobar os ramos do conhecimento, colocar em gavetinhas para entender melhor durante o ano, porque essa divisão, na realidade, na prática filosófica, nos trabalhos filosóficos, não se dá exatamente assim. Por que eu falo isso? Porque hoje a gente vai começar a ver a respeito de filosofia política e a gente vai ver as ideias políticas de Platão e Aristóteles, por exemplo, na aula de hoje, e a gente vai perceber que a epistemologia que a gente estava estudando nas aulas passadas, ela não está separada numa caixinha, como a gente tende a pensar quando faz divisões. Na realidade, não. Ela vai estar influenciando profundamente tudo que a gente vai estar vendo hoje a respeito de filosofia política e a teoria política, tanto de Platão quanto de Aristóteles. E não limita-se só a isso, porque a gente vai ver que o pensamento político de Aristóteles, por exemplo, vai ser a base para o pensamento aristotélico a respeito da ética, e assim por diante. É uma cordinha que vai puxando todos os ramos da filosofia. Por isso, eu deixo claro que a gente está fazendo uma divisão pedagógica e não uma divisão real entre os assuntos da filosofia. Tudo bem? Mas sem mais delongas, bora para a aula. Como está aqui no slide, eu deixo sempre à disposição tanto a minha rede social, que é o arroba que nada sei, quanto aqui o canal no YouTube, onde eu venho depositando as aulas, para que vocês tirem dúvidas, para que eu possa auxiliá-los em quaisquer questionamentos. E eu vou sempre responder assim que possível. Peço desculpa às vezes se eu não conseguir responder imediatamente, mas eu vou tentar sempre o mais rápido possível. E estou sempre à disposição para tirar essas dúvidas, tudo bem? Sem mais delongas, bora para a aula. Vamos ver o que a gente vai falar a respeito de teoria política. Bom, vamos começar falando de Aristóteles, né? Ele que nasceu por volta lá do ano 384, como a gente já viu na outra aula sobre Aristóteles, essas questões iniciais sobre quem é esse personagem tão importante. E agora, pensando já mais para o ramo da política, a gente começa a investigar quais eram as semelhanças do pensamento político de Aristóteles com o pensamento epistemológico de Aristóteles. Bom, a gente começa, e eu vou começar para dar uma pista, por essa citação. O homem é um animal político. E daí a gente já deduz que a política é um fim natural ao homem. Fim natural, o homem é um animal político. O que isso te lembra a respeito da teoria epistemológica de Aristóteles? Todas as coisas têm um fim, correto? E o fim do homem, na teoria aristotélica, é ser feliz. Isso que vai fundamentar o pensamento ético. Tá vendo como tá tudo entrelaçado? Porém, esse ser feliz de Aristóteles, ele se dá de qualquer forma? Ele se dá de maneira como você quiser, né? Independente de qualquer coisa? Não. Calma que a teoria ética em si a gente vai ver nas próximas aulas. Mas já fica claro que não. Por quê? Para Aristóteles, a política era o meio para se alcançar esse fim da ética, que é a felicidade. Portanto, o homem é um animal político, significa que a política ela é inerente ao ser humano, ela é essencial para o ser humano, porque é o fim dele. Lembra que no pensamento aristotélico a gente está falando de um pensamento teleológico, onde todas as coisas têm um fim? O fim do o animal ser humano é, então, a política, e por meio da política alcançar a eudaimonia. Mas isso então, as questões da eudaimonia a gente vai ver na próxima aula, eu garanto. O homem, então, ele só pode se realizar plenamente por meio da política.
E dessa forma, a política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana, ou eudaimonia, que é a palavra grega para esse sentimento de satisfação, de plenitude, né, que é o objetivo do homem. Portanto, a gente então relaciona essa questão tanto da teoria epistemológica quanto com a teoria política, do pensamento teleológico. Pensamento teleológico é aquele onde todas as coisas têm um fim. E, portanto, a política é tudo que se relaciona à busca de ações para o bem-estar, tanto individual como coletivo. E o coletivo, nesse caso, a gente falando de Aristóteles, a gente vai estar falando da polis. Polis, que é a palavra grega para cidade. E é na cidade, então, é na polis, e mais especificamente dentro da polis, na ágora, que eram as praças públicas das cidades gregas, onde vai acontecer a política que é essencial, portanto, para o homem, tanto para o indivíduo quanto para a coletividade, sendo então essencial para alcançar a felicidade, a existência e a prática da política na polis. Tudo bem? Mas a gente então viu que para Aristóteles a política ela é muito importante, ela é inerente ao ser humano e por meio dela é que o homem pode alcançar a felicidade. Lembrando que a política vai estar preocupada tanto com o bem-estar do indivíduo quanto da coletividade. Correto? Correto. A gente já entendeu então o que significa política para Aristóteles. Mas quando a gente fala de política, é inerente a gente pensar, então, em governos, né? Porque os governos são a forma como a gente conhece a política. É como a política se manifesta, como a política realmente se coloca na sociedade. E a gente, então, pode ter uma pergunta muito pertinente ainda. Para Aristóteles, qual é o melhor tipo de governo? Existe um melhor tipo de governo? E Aristóteles vai responder: olha, gente, eu não vou falar o que vocês têm que fazer, mas eu acredito que a gente possa classificar os governos. E com isso, vocês podem escolher qual é a melhor forma de governo para vocês. Ó, interessante. Então eu já dou um spoiler que, diferente de outros filósofos, Aristóteles ele não vai estabelecer um tipo de governo que ele acredita ser o ideal, mas na verdade ele vai nos trazer ferramentas para analisar os tipos de governo e dessa forma enxergar qualidades e defeitos nestes. Tudo bem? Então vamos ver quais são essas classificações, né? Essas classificações elas se dão por quais critérios? O primeiro critério é quanto ao número dos que governam, ou seja, um governante, um grupo de governantes ou todas as pessoas, né? Então, quantas pessoas estão envolvidas nesse governo? E o segundo critério é quanto à virtude do governo. A virtude, que é um conceito essencial para o pensamento aristotélico, é um conceito novo que a gente está vendo agora, mas que vai ser dissecado e a gente vai ver pedacinho dele lá nas próximas aulas a respeito de Aristóteles e a ética. Mas a virtude, ela é a ação humana correta, é a ação que devemos buscar. Ela está na justa medida, naquela não errar nem pelo excesso, nem pela falta. Então, a gente pode analisar um governo quanto ao número das pessoas que estão envolvidas e quanto à virtude do governo, se esse governo está agindo de maneira correta ou não, se é um bom governo ou se é um mau governo. Então, se esse governo é virtuoso. Tudo bem? São os dois critérios principais. Desculpa, pessoal. Falando de um governante, a gente pode ter, então, dois exemplos, né? Porque a gente, então, tendo o governo sendo classificado quando é apenas um governante, a gente pode nós podemos nos deparar em duas situações: uma monarquia e uma tirania. As duas formas de governo de um governante para Aristóteles. E quais são as diferenças? O que tem de diferentes de uma monarquia e de uma tirania, segundo o conceito aristotélico? Bom, a diferença vai estar justamente na virtude.
A monarquia, no caso, é um governo virtuoso, que busca o bem coletivo e a felicidade geral de todos os envolvidos. Como no caso do bom monarca Mufasa do filme do Rei Leão. Porque você lembra lá no filme, quando o Mufasa está conversando com o Simba e ele explica a respeito, né, da savana, do ciclo da vida, e o Simba fala: "Ah, então tudo isso é meu?" E daí o Mufasa vai falar: "Não é seu, não é seu, mas você deve zelar pelo bem-estar de todos. Você é um responsável pelo bem-estar de todos ali, entendeu?" Então, claro, que a gente está falando de um filme, a gente está falando de uma história, mas eu usei exatamente essa imagem para ilustrar o que talvez Aristóteles pensaria quando ele fala de um governo de uma pessoa virtuosa. Um governo, então, uma monarquia onde é apenas um governante e é um governo virtuoso. Mas quando é apenas um governante e é um governo tirano, o que acontece? Então, é um governo corrompido, que busca suprir os próprios interesses. Então, a diferença da monarquia para a tirania para Aristóteles, entendeu? Então, tomem cuidado para que vocês não confundam com os conceitos de monarquias modernas atualmente. Mas para Aristóteles, quando a gente pensa então no governo de uma pessoa, a diferença vai estar então na virtude. E a tirania, que é um governo então não virtuoso, ele é um governo corrompido que busca alcançar e suprir os próprios interesses. Isso significa que o quê? Que então o rei, né, no caso, aquele único líder, ele não está preocupado com a coletividade da savana, como poderia estar Mufasa, e ele está muito mais preocupado em suprir as próprias necessidades. Então, em garantir as suas próprias riquezas, privilegiar os seus colegas, os seus iguais, em detrimento das outras pessoas de uma nação, todas essas questões. Então, é o governo corrompido, é um governo não virtuoso que busca suprir os próprios interesses e não os interesses coletivos. A gente também tem um outro tipo de governo classificado ao quantos governam, que é o governo de alguns, de algumas pessoas, de um grupo específico. O governo de um grupo específico pode ser chamado de aristocracia, como de oligarquia. E qual é a diferença? Bom, a diferença vocês já sabem, é referente à virtude. A aristocracia, para Aristóteles, é um governo virtuoso, que busca o bem coletivo e a felicidade geral, igualmente quando a gente estava falando, né, da monarquia. E a oligarquia é um governo corrompido, que busca suprir os próprios interesses do grupo. Ou seja, enquanto uma aristocracia pode estar preocupada em suprir todas as necessidades de um coletivo, mesmo sendo governada por um grupo específico, a oligarquia é um grupo específico que busca garantir apenas e manter apenas os seus próprios interesses. Tá bom, pessoal? Isso é muito importante, então, quando a gente está vendo as divisões aristotélicas, reparar em como se dá essas questões, porque a gente então não está falando de um governo ideal e único, mas a gente está falando de qualidades que podem existir em diferentes formas, tudo bem? Então, um governo pode ser virtuoso com um governante, com alguns governantes, e no governo de muitos, que é o caso então da politeia ou da democracia. E qual é a diferença? Bom, a politeia é um governo virtuoso que busca o bem coletivo e a felicidade geral, e a gente pode entender a politeia como o nosso ideal de democracia, como nós atualmente buscamos chegar, que é o quê? É um governo de muitos, onde todos têm voz, todos podem opinar, e é um governo que então está preocupado com muitos e com a felicidade geral. É um governo virtuoso. Mas o que acontece? Na democracia, que é o governo corrompido, segundo a visão aristotélica, acontece muitas vezes da gente se deparar com um governo de muitos, ou seja, da maioria, preocupado em garantir apenas os direitos e a felicidade geral de uma maioria, colocando de lado a minoria e outras diferenças. Então, a gente coloca em questão a própria definição de democracia, né? Porque a gente pensa popularmente, né?
somos ensinados mesmo que a democracia é a melhor forma de governo. Mas para Aristóteles, a gente então consegue definir, a gente consegue separar a ideia de democracia da ideia de politeia. Porque o que a gente deve buscar, né? Quando a gente fala devemos proteger a democracia ou devemos buscar nos tornar uma sociedade cada vez mais democrática, do que a gente está falando na realidade? A gente está falando de buscar cada vez mais nos tornarmos uma politeia, que é um governo de muitos, onde todos têm voz e que está preocupado com a felicidade geral de todos. É um governo virtuoso. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Deu para entender o papel da política para Aristóteles e que Aristóteles ele então pode separar e classificar os governos quanto à quantidade dos que governam e quanto à virtude daquele governo, e que a gente então vai estar falando de vários conceitos diferentes, como democracia, politeia, oligarquia, aristocracia, monarquia e tirania. Se deu para entender? Beleza. Qualquer dúvida, podem mandar para mim, viu? Não esqueçam. Então vamos falar agora do nosso segundo autor do dia, que é o Platão. Platão, também conhecido das nossas aulas de epistemologia, não podemos esquecer, e que é um dos maiores filósofos que já existiu, a gente nem precisa introduzi-lo novamente, a gente já começa a investigar qual é o pensamento político desse filósofo tão importante. E a teoria política de Platão, ela se fundamenta na sua teoria das ideias, como eu disse, tem uma grande influência da epistemologia, assim como no caso de Aristóteles. E em que grau, né, se dá essa influência? Essa influência, ela se dá porque para Platão a política é um meio para se alcançar a justiça. E a justiça e todos esses elementos para Platão são o quê? Elementos que habitam o mundo das ideias. Então a justiça que a gente deve buscar alcançar por meio da política é um conceito perfeito que habita o mundo das ideias. Vocês lembram, né? E a melhor decisão política só pode ser tomada por aquele que percorrer os caminhos do conhecimento e adquirir a ciência política. Por quê? Né? A gente, então, lembrando do conceito epistemológico de Platão, é colocado a situação política. Por quê? Porque a política é um meio para se alcançar a justiça. Tudo bem? A justiça é um conceito que habita o mundo das ideias. Tudo bem? O mundo das ideias, a gente não tem contato com ele. A única forma, segundo Platão, de se alcançar o mundo das ideias é como? Rejeitar os sentidos e buscar por meio da razão, da investigação racional, o conhecimento, que vai nos permitir nos aproximar cada vez mais do mundo das ideias. Correto? Portanto, aquele que faz a política, o responsável pela política, aquele que vai alcançar a justiça, só pode ser aquele que pode alcançar cada vez mais ou chegar cada vez mais perto do mundo das ideias. Portanto, aquele responsável para a política para Platão é o mesmo que tem o maior conhecimento racional, que rejeitou os sentidos e busca a razão, porque só esse, que é o papel do filósofo, pode alcançar a sabedoria, a justiça e todos os outros conceitos que vão ser aplicados na política. E é por isso, então, que a gente chega a um conceito muito diferente quando a gente vai pensar na teoria política de Platão, porque a gente vai falar, então, do rei filósofo. O rei filósofo, então, para Platão, é aquele que deve ser responsável pela política. E essa teoria política de Platão é disposta na obra A República. Então, diferentemente de Aristóteles, que não propôs uma forma de governo ideal, quando Platão vai falar da sua visão política, ele vai propor uma forma de governo, onde se tem o rei filósofo. E essa forma de governo só faz sentido porque ela é baseada no pensamento platônico a respeito da epistemologia, do mundo das ideias. Por quê? Porque o papel da filosofia, da política, é alcançar a justiça, e a justiça é um conceito que habita o mundo das ideias.
Portanto, somente aqueles que buscam a razão e rejeitam o sentido, os filósofos, podem alcançar os conceitos do mundo das ideias. E se para o papel da política é alcançar esse conceito, significa que a gente precisa de um filósofo para fazer isso. E é, portanto, que Platão estabelece que quem deve governar na política ideal é o rei filósofo, na obra A República, onde ele vai expor Calípolis, a sua cidade ideal, com a política ideal. Então, a gente vai, a partir de agora, entender qual é essa forma de governo perfeita para Platão, baseada na sua teoria. A sociedade de Calípolis é uma sociedade estratificada. O que isso significa? É uma sociedade dividida em classes sociais muito bem estabelecidas. Tudo bem? Então a gente já começa a ver que a gente não vai estar falando de um conceito, por exemplo, que se aproxime a uma democracia, a uma politeia. A gente está falando de algo diferente, porque já começa com a estratificação social, a divisão social. E essa divisão ela vai ser baseada nas características da alma dos cidadãos. E quais são essas almas, né? Essas almas dos cidadãos são as aptidões que cada indivíduo tem. Ou seja, aquilo que você tende a fazer melhor, as suas propensões, é o que Platão vai chamar de alma, né? E a sua alma, segundo Platão, naqueles que habitam Calípolis, pode ser classificada de 3 formas, que vão ser as divisões sociais da estratificação. A alma de ouro, que vai ser a classe dos governantes, né? A alma de prata, que vai ser a classe dos guardas das forças militares que vão proteger essa cidade, os guerreiros, e a alma de bronze, os produtores, aqueles que vão mover a economia, que vão mover todas as atividades dessa cidade, os trabalhadores. Bom, e essa estratificação social, ela baseada nas almas, ela compõe um caráter muito mais de análise do indivíduo para que a gente chegue nessas divisões. Então, aqui um conceito mais amplo a respeito, né, do que a gente chama de alma de bronze na teoria de A República de Platão, né, que é o que também pode ser dito como caráter concupiscível. É um tipo de alma que há a prevalência dos desejos e das paixões mais animais. Esse caráter mais impulsivo estaria localizado principalmente na região abdominal das pessoas. No modelo político ideal de Platão, seria um bom atributo para os artesãos e trabalhadores em geral, pois eles poderiam, em suas condições de trabalho autônomas, exercer sua liberdade sem ficarem submetidos a grandes responsabilidades. Então, essa questão, né, se remete principalmente à região abdominal. É uma divisão que Platão vai fazer, colocando, representando Calípolis exatamente como um organismo, né? E a gente tem, então, as almas de bronze, os trabalhadores, sendo exatamente o caráter, a região abdominal. Por quê? Porque ali é a comida. É tanto no sentido de os trabalhadores serem os produtores, como no sentido de que, então, sem essa região, sem o motor, né, a alimentação, que vai dar estrutura, que vai dar força, essa sociedade ela não pode existir. Então, o caráter de bronze, né, a alma de bronze, os trabalhadores, eles remetem nessa ideia de um organismo perfeito exatamente à região abdominal, onde vai ser o alimento, o impulso para essa sociedade. E o que é interessante, né, nessa perspectiva de Platão? Que ele coloca, então, né, interessante e curioso, né, diferente do pensamento moderno que a gente tem. Mas ele coloca que é melhor, né, por esses cidadãos eles serem movidos por paixões mais animais, serem pessoas que se deixam levar, não são tão racionais, que a gente deixe eles trabalharem, né, fazer as suas atividades, contribuir para a sociedade, sem dar muitas responsabilidades políticas. Ou seja, eles não precisam opinar sobre o governo, porque eles são impulsivos, eles não têm a sua razão correta, estabelecida em critérios objetivos, racionais, perfeitos.
Então, é melhor que eles realizem a função que eles realizam de melhor, que é ali trabalhar e produzir, e deixe, então, sem mais responsabilidades. Então, a gente já vê uma estratificação social clara, principalmente do poder. Por quê? Porque, então, os trabalhadores na Calípolis, né, na cidade perfeita de Platão, eles não têm poder político, eles têm a sua responsabilidade, então, deixada de lado, para fazer apenas aquilo que eles são aptos. A gente tem a alma de prata, ou caráter irracível. Nesse tipo de alma prevalecem os impulsos de ira e cólera, né? A agressividade e a força. Essas características estariam mais presentes, segundo Platão, no coração e seriam bons atributos para um soldado, né? Então, o trabalhador é o estômago, né, que vai dar força para esse indivíduo, né, para esse organismo perfeito, e o soldado, o exército, as forças armadas, os guerreiros, são o coração, aquele coração que tem coragem, que tem ira, que tem agressividade e força para precisar agir no momento que a ação é necessária. Portanto, esses atributos são muito bons para aqueles que, então, precisam da coragem para proteger a cidade. Então, são os atributos dados aos soldados, aos guerreiros. E, por fim, a gente tem o caráter racional, a alma de ouro. Nesse tipo de alma, há um predomínio absoluto da razão. Como eu disse, é aquela questão dos filósofos que se abstêm dos sentidos e vão buscar a razão, o conhecimento acima de tudo. É a localização corporal dessa característica estaria na cabeça, claramente, não poderia estar em outro lugar. E ela seria a característica principal dos filósofos e pensadores. No modelo político ideal de Platão, seria a característica dos governantes e legisladores. Também, pois, a capacidade racional e o intelecto os levaria a um modo de governar justo que atendesse de melhor forma o interesse de toda a cidade. E é nesse trecho que a gente chega num ponto que eu acho muito interessante, pessoal. Porque, apesar de ser bem diferente para a gente, quando a gente pensa, né, em política, em governo, é basicamente um consenso na modernidade que a democracia, apesar de não ser perfeita, é a melhor forma de governo que nós temos. Tudo bem? Mas Platão, né, lá na antiguidade, construindo sua forma de pensar, ele coloca que essa ideia, né, do governo, de todo mundo opinar no governo, não é algo que atrai Platão. Mas é importante a gente ressaltar que por mais que Calípolis, né, a ideia da cidade perfeita de Platão, seja uma sociedade estratificada com separação de classes muito clara, o papel do governante racional, o rei filósofo, está em promover uma vida melhor para todos. E isso é muito interessante porque a gente, então, não está falando de uma tirania, por exemplo. A gente vai estar falando exatamente de um governo onde aquele que é o governante é o mais apto, por, né, ter mais conhecimento, segundo a ideia de Platão, mas também está preocupado com o bem-estar e a qualidade de vida de todos. Isso é bem interessante. Então, a gente não está falando que Platão defendia, por exemplo, ditaduras ou uma tirania, porque para ele o governo tem que ser governado por um rei filósofo, deve ser governado por só um governante, só uma classe de pessoas. Tudo bem, mas essa classe deve estar preocupada com toda a coletividade, e isso é bem interessante. Então a gente não pode falar que Platão tinha um pensamento democrático? Com certeza não, nada democrático. Mas o governo de Platão, né, na ideia dele de Calípolis, é um governo que só os filósofos são beneficiados? Não, não pode ser, porque cada um tem o seu papel e o seu papel é essencial para a estrutura do todo. E aquele que é a cabeça, né, o filósofo, ele deve estar preocupado com todo o organismo. Portanto, a gente está falando de uma política antidemocrática, mas não é da maioria que viria a melhor ação política, né, no pensamento de Platão.
Não é da maioria que vai vir a melhor ação política, mas daquele que percorrer os caminhos do conhecimento e adquirir a ciência política, podendo levar a justiça para todos. Então, é importante que a gente lembre principalmente dessa última frase. Eu até deixei aqui no slide, é ótimo que vocês anotem, para que a gente não cometa uma injustiça também com Platão, né? De pensar, então Platão pensa na tirania. Não, porque apesar da melhor opção de governo, né, as melhores ações políticas não virem da maioria, ela deve vir daquele que percorreu os caminhos do conhecimento, né, buscou a razão e adquiriu a ciência política, porque ele, adquirindo a ciência política, a razão, pode nos levar, né, chegar cada vez mais perto do conceito de justiça que habita o mundo das ideias, trazendo a justiça real para o maior número de pessoas dessa sociedade, né? Para todos. Entendeu, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro também o pensamento político de Platão. Igualmente, qualquer dúvida, eu estou à disposição, tanto no Instagram quanto no YouTube. Um abraço para vocês e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau. Muito obrigado.